aludindo exatamente a esse momento que ele caracteriza como uma espécie de esgotamento da capacidade interpretativa de um real em profunda transformação, né, que levava a que o jurista, preso exclusivamente ao quadrante do positivismo e do positivismo legalista, ficasse, diz Orlando Gomes nesse livro, A Crise do Direito, como uma espécie de navegador de cabotagem ao redor dos códigos. Né? Um navegador de cabotagem. A metáfora alude à diferença em linguagem náutica do capitão de longo curso, que é o que se aventura em mares que não são conhecidos, mas que tem instrumentos para decifrar aquilo que não está ainda nas cartas, né, mas que permite a ele, com o uso de insumos de navegação, saber para que porto ele pode ir. E o capitão de cabotagem é aquele que, à falta dessas qualificações, ele é obrigado a navegar no horizonte da costa. Não pode se afastar muito. Ele só pode percorrer o caminho já percorrido. Ele trabalha na linha do mapeamento dos práticos, porque se ele se afastar da costa e perder o horizonte, ele se perde no mar. E ele não sabe para que porto se destina. Né? A metáfora do Orlando Gomes tem essa inferência. E ele falava nesse livrinho de crise de direito, para aludir exatamente ao fato de que, sim, o paradigma do positivismo é importante para o conhecimento, evidentemente, mas ele é insuficiente para dar conta da complexidade dos fenômenos. E o direito é um fenômeno que se insere num quadro de muita complexidade, e compreendê-lo requer alguma capacidade de diálogo entre seu próprio campo e os demais campos com que se relaciona. Eu aludo ao texto do Orlando Gomes, porque, falando de crise do direito, ele aponta para um horizonte que só vai se agravar nos anos seguintes. Vai se agravar funcionalmente, por conta da dificuldade dos juristas extremamente tecnicizados no adestramento de fazer subleituras dos códigos, né, da legislação, perdendo de vista o contorno das mudanças que, a partir de dimensões mais complexas do direito, traduziam alterações profundas na realidade para as quais eles não eram capazes de dar respostas. E, do ponto de vista teórico, uma certa reivindicação para que os estudiosos se abrissem a outros modos de consideração do fenômeno que estudavam. Os anos seguintes a esse período, que são anos de muita transformação no mundo, globalmente falando, né, vão acentuar essa dimensão de crise. E nos anos 1970, nós vamos ver em várias dimensões, né, do pensamento jurídico um grande embate que se concentra no campo de seu ensino, em que muitos autores vão retomar essa ideia de crise, nesta altura já se referindo à preocupação de crítica. Quer dizer, de considerarem em tela crítica a possibilidade de refazer os paradigmas da educação em direito. Né? Serão inúmeros os trabalhos que, um pouco por toda parte, com o mundo em profunda transformação, nós vamos encontrar. Por exemplo, na França, um autor que vocês encontram com frequência nos seus estudos, sobretudo de introdução ao direito, chamado Michel Miaille, que tem um livro chamado Introdução Crítica ao Direito. Né? Olha a palavra crítica aí colocada. Né? Ele vai participar de coletivos de reflexão com juristas de seu tempo e de seu entorno, na França, por exemplo, e vão criar, né, um coletivo que eles vão chamar de critique de droit, exatamente para repensar o jurídico já não mais isolado da sociedade em que ele se produz, mas só compreensível na medida em que ele responde às condições sociais de sua própria produção.
Eles como que reivindicam um vínculo entre o direito, de novo, e a política, a economia, a sociedade, e um direito que dialogue com outros campos. Nós vamos assistir, por exemplo, na Espanha, na Itália, em momentos que vão coincidir com a superação do fascismo, ou franquismo, na sua versão localizada espanhola, né? Em que o jurídico foi usado para configurar uma espécie de hegemonia que afetou a condição da liberdade, a condição de autonomia dos sujeitos que buscavam uma sociedade que se transformava e que democraticamente havia se confrontado com a experiência dramática do fascismo, do nazismo, né? E lá na Itália, na Espanha, vão se constituir coletivos de juristas, né, que vão falar de uma necessidade de um uso alternativo do direito ao direito oficial, para procurar seus fundamentos, não apenas na legislação, porque essa legislação trazia os elementos sufocantes de estruturas autoritárias e negadoras de direitos, que ensejaram uma tremenda conflagração mundial, né, que foi marcada pelos embates da Segunda Guerra Mundial, né, que foi a luta da democracia contra essas estratégias fascistizantes, nazistas, né, e por aí um processo de reflexão crítica sobre as estruturas da normatividade então vigente, né. Então, os italianos, os espanhóis, trabalharam muito o ângulo da crítica jurídica pelo viés do que eles designavam como uso alternativo do direito. Nos Estados Unidos, movimentos com essa característica, com inspiração sociologizante, por conta da característica do common law norte-americano, que é muito mais colado, né, num agir jurídico movido pelo judiciário e não pelo legislador, né, e costumeira, a estrutura de precedentes, né, que permite um diálogo entre as formas normativas e a sociabilidade, né, da cidadania inscrita no modo de vida, no modo americano de vida.